Eu gostaria de ler um texto para a nossa meditação nesta noite. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26. É um texto que fala a respeito de um jantar que houve em Betânia. E entendemos nós ser um texto propício para este momento, como igreja. Mateus 26, nós leremos a partir do verso de número 6. A Bíblia fala assim: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim nem sempre haveis de ter. Ora, derramou ela este unguento sobre o meu corpo e fez-lo preparando para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém. Este texto, ele falou ao meu coração durante a semana, enquanto nós estávamos nos preparando para a ceia. E é interessante, meus amados, que sempre lemos a Bíblia e tiramos da Bíblia, sempre lemos a Bíblia e tiramos da Bíblia lições para as nossas vidas. Lendo esse texto, a Bíblia fala que Jesus, ele foi a uma cidade chamada Betânia. Alguns historiadores referem-se a Betânia como um lugarejo. Betânia era exatamente uma pequena cidade que distava de Jerusalém poucos quilômetros. E nós podemos perceber, quando lemos os evangelhos, que Jesus, de quando em vez, ele retirava-se para Betânia. Apesar de ser uma cidade menor comparada a Jerusalém, apesar da importância, de não ter tanta importância como tinha Jerusalém, nós vemos, meus irmãos, que de quando em vez Jesus, ele ia para Betânia. Jesus gostava de repousar-se em Betânia. Nós vemos em alguns episódios, Jesus, ele estava em Betânia para jantar, para almoçar, para se alimentar. Em alguns episódios nós vemos Jesus em Betânia para descansar-se. Mas me chama a atenção do fato de Jesus gostar de estar em Betânia. O que levava Jesus a Betânia? Meus amados, nós vemos que quando lemos a respeito da cidade de Betânia, nós aprendemos e nós vemos que em Betânia estavam pessoas a quem Jesus amava. Independente, meus irmãos, daquilo que era, o poder político, independente daquilo que era o glamour da cidade, independente daquilo que era, meus irmãos, o contingente da cidade, Jesus gostava de estar em Betânia. Qualquer um outro líder religioso, naturalmente, ele fixaria residência em Jerusalém, e ele estaria em Jerusalém, porque Jerusalém era exatamente o centro. Meus queridos, mas nós vemos que Jesus, ele sempre que podia, ele direcionava-se a Betânia. Meus amados, o que levava Jesus a Betânia era exatamente pessoas.
Quando nós vemos Marta e Maria pedir para que Jesus venha a Betânia, elas mandam um recado para Jesus dizendo o seguinte: mestre, vem, porque aquele a quem tu amas está doente. Então em Betânia havia pessoas a quem Jesus amava. Meus queridos, e nós vemos que este amor levava Jesus a Betânia. Quando eu falo isto, queridos, eu olho para a igreja, corpo de Cristo hoje. Quando eu falo de igreja, corpo de Cristo, não estou me prendendo à placa de igreja, à denominação. Estou me prendendo a um povo, a um grupo, a pessoas que querem viver o evangelho, independente de religião, independente de denominação, independente de costumes. Quando eu falo igreja, corpo de Cristo, estou me referindo a pessoas que creem em Jesus como Salvador e vivem aquilo que é a verdade do Evangelho, as verdades do Evangelho. Meus amados, e nós vemos que é um pequeno grupo, é um povo pequeno. Meus amados, nós vemos o Senhor dizendo uma coisa: ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Meus irmãos, a palavra fala que a porta da salvação, o caminho, ele é estreito. Meus queridos, mas a despeito da quantidade, Jesus, ele está presente neste corpo, porque, meus irmãos, nesta igreja existem pessoas a quem Jesus ama. Louvado seja Deus. Muitos podem não te amar, muitos podem não demonstrarem a você o amor, mas, queridos, nós louvamos a Deus porque Jesus, ele se faz presente aqui nesta parte do corpo de Cristo. E ele se faz presente por quê? Porque ele ama a minha vida, ele ama a sua vida, ele me ama como ovelha, ele te ama como ovelha. Louvado seja Deus. E quando você ama alguém, você gosta de estar próximo. Então o texto, meus irmãos, salta aos olhos uma coisa: Jesus, ele estava em Betânia. Algumas vezes Jesus estava em Jerusalém, e ele saía de Jerusalém e ele descia para Betânia, ele ia para Betânia. Meus amados, porque em Betânia ele desfrutava, ele demonstrava amor para com as pessoas. E naturalmente também em Betânia haviam pessoas que amavam o Senhor. Meus irmãos, nós não estamos aqui impelidos pela força de uma religião. Nós não estamos aqui movidos por aquilo que é a força humana. Nós estamos aqui porque nós amamos o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, a nossa estadia neste lugar é exatamente a demonstração nossa de amor para com Jesus. E é gostoso estar no meio de pessoas que amam e são amadas. Talvez a gente passe um mês e não ouve, né? Fulano, eu te amo. Talvez você passe um mês e não ouve: mãe, eu te amo. Talvez você passa um ano e não escute: pai, eu te amo. Mas nesta noite eu quero falar isso com você: Jesus te ama. E eu gostaria que, como ministro de bênção, você falasse com o irmão do seu lado: Jesus te ama. Meus irmãos, isto é algo doce. Ele está presente nesse lugar porque Ele ama a nossa vida, porque Ele me ama, porque Ele te ama. E fruto deste amor, Ele entregou a sua vida no Calvário, por mim, por você. Quando eu leio o texto de Mateus 26, eu vejo que Jesus foi convidado para um banquete. E a Bíblia fala que um certo homem chamado, conhecido, intitulado aqui como Simão o leproso, entende-se que alguém que foi alvo da bênção de Jesus. Não temos condições categóricas de afirmar, porque a Bíblia não afirma, mas a teologia, os estudiosos, as pessoas entendem, é quase que um senso comum, que este homem havia sido alvo de uma bênção de Jesus e havia sido curado. E, meus irmãos, nós vemos então, entendemos que este homem, ele convida Jesus para um jantar, ele convida um mestre para um banquete.
Meus queridos, eu me lembro quando vejo esse texto e vejo Simão convidando a Jesus, eu me lembro de o Senhor Jesus escrevendo, com João, o livro de Apocalipse. Ele fala uma coisa: eis que estou à porta e bato. Ele quer ser convidado por mim, Ele quer ser convidado por você. Ele quer entrar na minha casa, Ele quer entrar no meu coração, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar no seu coração. Mas para que isto aconteça, necessário é que haja um convite. Necessário é que haja um convite. Meus queridos, nós vemos que Jesus, ele vai à casa de um homem chamado Simão, o leproso. E só o título nos mostra que nesse título havia exatamente, uma certa restrição para com este homem. Nós vemos naturalmente havia, meus irmãos, nós vemos que só nesse título nós vemos que havia ali, um certo preconceito para com este homem. Mas quando ele convida Jesus não tem preconceitos. Jesus assenta à mesa. Jesus, ele está ali para participar daquele banquete naquela casa. Mas algo acontece neste banquete, e eu gostaria de falar exatamente neste detalhe que aconteceu neste banquete. Alguém aqui entra em cena, meus irmãos, e não era o anfitrião. O anfitrião era Simão, o leproso. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que estava ali algumas outras pessoas presentes. E a Bíblia fala que veio uma mulher. E esta mulher com, uma certa liberdade. O Evangelho de Marcos fala que ela vem e ela quebra um vaso. E neste ato ela despeja sobre a cabeça de Jesus, sobre o corpo de Jesus, um unguento de um grande valor. E aquele ato que aconteceu naquele banquete tornou-se a figura central daquele banquete. O anfitrião, ele desaparece do texto, meus irmãos, e nós vemos que o evangelista ou os evangelistas passam a evidenciarem mais o ato desta mulher, e até o próprio Jesus. Ele termina esta parte do capítulo 26, ele termina essa parte do texto evidenciando o ato desta mulher, dizendo uma coisa: por onde quer que este evangelho for pregado, se fará menção deste ato, para a memória dela. Meus queridos, mas quando eu olho para este ato, eu aprendo algumas coisas, e eu preciso dizer aqui algumas coisas. Meus queridos, nós vemos que esta mulher, ela foi movida por amor. Essa mulher foi movida por amor, para demonstrar o seu amor para com Jesus. Ela traz um vaso que continha um unguento de um valor muito caro, e ela quebra o vaso, derramando aquele unguento sobre a cabeça de Jesus, demonstrando amor. Amados, e é interessante nós percebermos que Jesus, ele estava à mesa, assim como ele está nesta noite, presente aqui conosco, porque nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, e pela fé nós cremos, ele já se faz presente. Agora esta mulher, ela olha a mesa, ela discerne a oportunidade, ela discerne o tempo, e ela discerne o momento. Olha, eu vou demonstrar o meu amor para com quem eu amo. Olha, eu vou demonstrar o meu amor, esta oportunidade, eu vou demonstrar o meu amor para com o Mestre, para com aquele que salvou a minha alma, para com aquele que me redimiu, para com aquele que me livrou do inferno. Eu vou demonstrar o meu amor para com Ele, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para aquele que morreu e está sentado à destra do Pai, mas está vivo para todo sempre. Meus irmãos, ela então discerne. Nós estamos no banquete. Você já discerniu o momento, a oportunidade? Meus amados, a Bíblia fala que esta mulher então, demonstrando um profundo amor, um sentimento de gratidão, ela vem com um sentimento de gratidão, e ela derrama sobre Jesus um unguento de um valor
né, de um grande valor, um unguento precioso. Quando ela faz este ato, meus irmãos, é interessante nós observarmos alguns detalhes, e eu preciso pautar aqui alguns detalhes. Quando lemos a cultura, quando aprendemos sobre a cultura judaica, nós vemos que uma mulher casada, ela não poderia chegar em público perante o seu marido de qualquer jeito. Observe bem o que eu estou falando. Uma mulher casada, ela não poderia chegar de qualquer jeito em público perante o seu marido. Essa mulher não era esposa de Jesus, Jesus não era casado. Meus irmãos, uma mulher para chegar perante um homem, havia certos protocolos, havia certos costumes. Meus irmãos, para se chegar perante um sacerdote, havia uma série de condições. Jesus era conhecido ali como alguém que anunciava uma nova religião. Ele era um homem conhecido naquelas cercanias, e para se chegar a Jesus, uma mulher não podia se chegar de qualquer maneira. Mas é interessante nós observarmos uma coisa: isso são coisas criadas pelo homem. O homem dificulta o processo. Jesus não, Jesus descomplica as coisas. Aquela mulher, gozando de plena liberdade, ela chega diante do Deus encarnado e derrama sobre ele um unguento de precioso valor. Meus irmãos, aquela mulher, ela não teve nenhum protocolo, ela aproveita uma oportunidade. Nós temos a oportunidade de estarmos perante Jesus. Meus irmãos, o que me arremete a uma pergunta: você tem aproveitado esta oportunidade, querido? Talvez para estar aqui perante certos homens, há uma série de protocolos, né? Talvez para você estar perante uma autoridade, há uma série de protocolos, até por causa exatamente da nossa limitação. Imaginem comigo, se todo mundo aqui hoje, somos poucos, mas se todos aqui hoje quiserem conversar comigo meia hora, tem condições? Não, vou sair daqui só amanhã, e olha lá. Nós temos limitações, mas Ele, Jesus, não tem limitação. Ele te recebe a hora que você chegar, em qualquer momento do dia, da noite, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Quando você se apresenta, Ele está de braços estendidos, Ele está com os ouvidos atentos, Ele está pronto para me abençoar, para te abençoar. Louvado seja Deus. Não há complicações em Jesus. Meus irmãos, mas o que me arremete à pergunta: eu tenho aproveitado esta oportunidade de estar diante do Senhor? Esta mulher discernindo o momento, esta mulher discernindo o tempo, esta mulher entendendo a oportunidade, ela se apresenta e ela derrama um unguento de precioso valor. Meus irmãos, e quando a Bíblia fala que ela derramou sobre Jesus um unguento de precioso valor, meus irmãos, eu quero deixar bem claro uma coisa: ela não ofereceu ali algo sem custo. Não foi oferecido ali algo que não lhe custou nada. A Bíblia fala exatamente o valor deste unguento: 300 denários, que equivaleriam exatamente a 300 dias de trabalho, que equivaleriam exatamente a 1 ano de trabalho. Se você quer saber qual o valor deste perfume que esta mulher derramou sobre este homem, só você pegar o seu salário e multiplicar por 12. E eu vou te ajudar. Você ganha 1.000, então é 12 mil reais. Ganha 500, então é 6 mil reais. Você ganha 10 mil, é 120 mil reais. Meus irmãos, ela ofereceu algo ali de valor. De valor. Ela não foi ali oferecer uma sobra. Ela não foi ali oferecer um resto, não. Ela foi ali, meus irmãos, oferecer algo de valor. Será que nós temos oferecido algo de valor ao amado de nossa alma? Meus queridos, hoje de manhã eu falei uma coisa: Deus, Ele sonda as intenções. Quando eu falo de valor, eu peço em nome de Jesus, esqueça dinheiro. Mas entenda uma coisa: um
Um ano de trabalho, um ano de vida. Esta mulher ofertou no mestre em um ato apenas um ano da sua vida. Ela oferta sobre a cabeça de Jesus um ano de vida. Quanto tempo você tem ofertado ao Senhor, querido? Quanto tempo você passa com o mestre? Você tem o privilégio de entrar além do véu. Você tem o privilégio de estar no Santo dos Santos. Você tem o privilégio de estar na presença do Senhor. Meus irmãos, quanto tempo você passa na presença de Jesus? Estamos pregando aqui pela manhã, falando sobre mordomia, e começamos esse estudo dizendo uma coisa: que o bem mais precioso que nós temos é tempo. Meus queridos, e nós vemos que essa mulher, ela investe um ano de trabalho em um ato simples e rápido. Meus queridos, e nós vemos que essa mulher, ela faz isto, algo, meus irmãos, que não foi imposto a ela. Não, foi algo voluntário. Ela foi de livre e espontânea vontade oferecer algo ao Senhor. Ela foi gozando da liberdade que ela tinha. Ela ofereceu algo ao Senhor. Meus amados, o Senhor recebe aquilo que é voluntário. Deus recebe aquilo que é voluntário. Deus recebe aquilo que voluntariamente nós trazemos diante dele. Mas quantas vezes nós não somos voluntários? Quantas vezes nós nos tornamos tão difíceis em nos voluntariarmos a ofertarmos a Ele, que ama a nossa vida, que nos salvou e que nos abençoou. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos tornamos tão difíceis em sermos voluntários na oferta. Meus irmãos, e quando eu falo de oferta, por favor, esqueça dinheiro. Sua vida, seu coração, seu louvor, a sua adoração, o seu pensamento. Meus amados, quando nós falamos de ofertar a Deus, há tantas coisas que nós podemos ofertar ao Senhor. Há tantas coisas, meus irmãos, que agradam a Deus. E é importante dizermos uma coisa: ela não foi ali obrigada, não. Ela entendeu. É um momento único. Discerniu a oportunidade e se apresentou diante do Senhor. Eu preciso falar algo aqui. A Bíblia fala que teve um homem chamado Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, que após Jesus estar morto, eles gastaram grande soma em dinheiro, comprando especiarias e preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Mas Jesus já estava morto. Meu querido, você tem uma oportunidade, enquanto você está vivo, de ofertar algo ao seu Rei, ao seu Deus, ao seu Salvador. Você tem a oportunidade hoje de ofertar a Ele o seu louvor, a sua vida, a sua oração, o seu pedido, o seu coração. Quantas vezes nós queremos ofertar algumas coisas para as pessoas quando elas já se foram, quando o tempo já não é mais propício, quando as pessoas já morreram. Hoje é o tempo oportuno. Ele está conosco neste banquete. É um memorial ao sacrifício dele, à vitória dele. Meus irmãos, é um memorial ao nome dele. Ele está presente. Oferte a Ele a sua vida, a sua adoração, o seu louvor. Meus queridos, eu olho para o texto e vejo esta mulher. Ela vem e exatamente o evangelista Marcos, ele fala que não só o perfume, mas o vaso também tinha um valor considerável. Observem, o vaso também tinha um valor considerável. E esta mulher, para derramar um unguento de louvor sobre Jesus, ela faz um ato, ela quebra o vaso sobre Jesus. Ela como que espreme o vaso, e quando ela quebra o vaso, todo o ingrediente que estava no vaso é derramado sobre a cabeça de Jesus. E se era um unguento de um valor muito alto, não se coloca perfume de alta qualidade em frasco ruim, coloca? Você não vai comprar uma colônia de altíssima qualidade num vidro de avanço. Estou falando mal não, tá? De vez em quando até eu uso.
Mas você não compra. Você vai comprar aquele perfume francês que você usa lá. Aí o camarada, não, quanto que é? R$500. Mas 100 ml, R$500. Não é o 100 ml de perfume. É o vidro, é a bombinha. Há uma série de coisas para guardar aquele perfume de um valor muito grande. Então você compra também um vaso de um valor muito grande. Meus queridos, mas para que o perfume fosse derramado na sua totalidade, o vaso precisou ser quebrado. Meus queridos, o evangelista Marcos, ele fala exatamente isto, que o vaso, ele precisou ser quebrado. Quantas das vezes, meus amados, nós trazemos dentro de nós um louvor agradável ao Senhor, mas o vaso não se quebra. Somos vasos preciosos nas mãos de um Deus poderoso. Deus nos fez como vasos de grande valor. Mas para que o perfume ele seja derramado, o vaso precisa ser quebrado. Quantas vezes nós guardamos dentro de nós um aroma agradável? Meus irmãos, eu me lembro do patriarca Jó. E eles chegam para Jó e eles dão uma notícia para Jó: Jó, olha, você perdeu seus bens. Jó, observa, seus 10 filhos morreram. E depois de todo mundo, depois que se deram essa notícia para Jó, eu imagino que todos ficaram olhando para Jó. Qual será a reação deste homem? O que é que este homem vai exalar agora? Meus irmãos, se eu chegasse para você e te dissesse: pai, o seu filho morreu. Filho, o seu pai morreu. Sua mãe morreu. O seu ente querido morreu. Qual perfume você exalaria? Meus irmãos, mas eu olho para o patriarca Jó, e interessante que depois de receber essa notícia, todo mundo esperando ele exalar alguma coisa, Jó fala o seguinte: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Querido, quando você glorifica a Deus, você exala o perfume. E eu vou ilustrar isto. Uma certa vez eu estava em um certo culto, e eu estava muito preocupado com uma questão financeira minha. E no culto onde eu estava, levantou-se uma senhora para agradecer a Deus. E o louvor dela foi o seguinte: meu Deus, eu te agradeço, porque teve comida na minha casa hoje. Meus irmãos, quando aquela mulher pronunciou aquilo, aquele cheiro agradável, aquele louvor sincero, aquilo contagiou a minha vida. E eu pensei: meu Deus, eu estou aqui preocupado com coisas tão menores, e esta mulher traz uma gratidão, porque houve na mesa dela um prato de comida. Meu querido, você está respirando. Louve a Deus porque você está respirando. Queridos, nós estamos num clima super agradável. Louve a Deus pelo clima. Todos nós aqui almoçamos hoje, vamos jantar hoje. Todos nós aqui temos saúde, ou aqueles que estão doentes têm tratamento médico. Louve a Deus por isto. Mas quantas das vezes o vaso não se quebra? Meus irmãos, nós não cantamos, nós não glorificamos, nós não falamos com Deus, nós não exaltamos o nosso Deus. Quinta-feira estava eu pregando esta mensagem em Pitangui, e lá tem um moço curado de lepra. Este moço me procura no final do culto, e muito ressabiado, né? Porque aí eu abracei aquele moço. Quando eu abracei aquele moço, ele falou: pastor, esta igreja mudou a minha vida. Há meses que eu não passo fome. Olha, o meu caráter mudou. Eu louvo ao Jesus que vocês pregam, porque Ele verdadeiramente mudou a minha vida. Louvado seja Deus. Meus irmãos, um louvor agradável. Alguém muito simples, numa forma muito simplória, mas externou um aroma agradável, porque o vaso quebrou-se para que o unguento fosse derramado. Meus queridos, quando esta mulher ela chega para derramar um unguento, ela não valorizou o vaso. Ela não ficou preocupada com o que iriam dizer, o que iriam falar, e até falaram mal.
Quantas vezes nós ficamos tão preocupados? O que o irmão do meu lado vai pensar? Eu sou mais desafinado que o pastor Gério. Esquenta a cabeça não, irmão. É Deus que vai receber o seu louvor. É Deus que vai receber a sua glorificação. É Deus que vai receber o seu simples ato de louvor. O meu ato de louvor é ficar de pé. O meu ato de louvor é me assentar. O meu ato de louvor é levantar as minhas mãos. O meu ato de louvor é ficar calado. É Deus que vai receber o seu ato de louvor. Esta mulher não estava preocupada com o que iriam dizer a respeito dela. Meus queridos, ela estava exatamente querendo ser agradável ao Mestre. Você nesta noite tem desejo de ser agradável ao Senhor? Aquele que te abençoa, aquele que guarda a sua vida, aquele que te prospera no trabalho, aquele que te deu inteligência para a escola, aquele que cuida dos seus filhos, aquele que preserva os seus bens, aquele que cuida da sua saúde, aquele que operou milagre na sua vida, aquele que te salvou e te livrou do inferno. Você tem desejo de oferecer algo agradável a Ele? Meus amados, essa mulher, ela não se preocupou com o que iriam dizer. Muito pelo contrário, ela discerniu o tempo. Não estou falando que a oferta de José de Arimateia e de Nicodemos não foi recebida, não estou dizendo isto, mas ela foi tardia. Eu me lembro de um irmão. Esse moço, ele tinha a oportunidade de propagar o Evangelho. E ele sempre dizia uma coisa: não vou não, que eu estou meio doente. Meio doente, não é doente inteiro, meio doente, todo mundo aqui está meio doente, né? Se for perguntar aqui, só as crianças ali que não vai levantar a mão, mas de 30 para cima aqui está todo mundo meio doente, né? E esse moço sempre respondia: não vou não, que eu estou meio doente. Não vou não, que eu estou meio doente. Não vou não, que eu estou meio doente. De repente ele ficou doente inteiro. Deu nele uma vontade de realizar a obra do Senhor. Na cama que ele deitou-se, ele não levantou-se mais. O irmão Antônio falou uma frase muito propícia: o nosso tempo é hoje. Quando eu receber aquela bênção, eu vou glorificar tanto a Jesus, mas eu vou dar tanto glória a Deus. Quando eu receber aquela bênção, eu vou... Não, querido, cante hoje. Antes de você receber a bênção, exerça a fé. Saiba de uma coisa: mesmo que eu não receba, Ele, o meu rei, tem o melhor para mim. Louvado seja Deus. Meus amados, eu olho para esse texto e vejo um fato. A Bíblia fala que quando o vaso ali foi derramado, o vaso foi quebrado. Quebre-se, deixe-se quebrar, para que você exale um perfume agradável diante dele, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor para todo sempre. Amém. Meus irmãos, mas a Bíblia fala que quando aquele vaso ali foi quebrado, quando se exalou o perfume, a Bíblia fala, meus irmãos, que alguns que estavam na mesa usaram a lógica. Alguns dos que estavam na mesa usaram a lógica. Vou falar mal dos homens agora. Irmãos, sabe o que tira o romantismo dos homens? Falar para as irmãs: é a lógica. O marido, o Elton, pode até ensinar isso no curso de casal, viu, Elton? O que tira o romantismo é a lógica. Quando você está namorando, você chama ela de amor. Não é isso? Humor. Sim ou não, Paulo? É, amor, né? Chuchuzinho, né? Aquele negócio, né? Benzinho. Só que à medida que o tempo vai passando e vai entrando a lógica, você para de agir com amor e começa a agir com lógica. Ô, Dona Maria, ô mãe dos meus filhos, perdeu-se a expressão do amor, perdeu-se o romantismo. Meus amados, mas essa mulher, impelida pelo amor, não pela lógica. Pela lógica, ela venderia unguento e daria o dinheiro para sustentar os pobres. Essa é a lógica. Mas ela não estava impelida pela lógica, ela estava ali movida pelo amor. Ela estava ali exatamente porque o amor de Jesus estava ali levando ela àquele ato. Ela fez um ato por amor.
E quando nós agimos por amor, nós esquecemos a lógica. Mas na mesa havia alguém com lógica. E aqueles que estavam com lógica disseram o seguinte: que desperdício, essa mulher ficou doida. Que absurdo que essa mulher fez. Jogou 300 denários de perfume na cabeça de Jesus, mais o vaso. Não poderia ter vendido isso e dado dinheiro aos pobres. É a lógica. Se você usar a lógica, você não consegue ter um relacionamento de amor com Jesus. É por isso que nessa noite eu te convido a usar a fé. Pastor, eu não estou vendo, mas você pode ouvi-lo, que Ele te ama, Ele te abençoa, e a promessa dEle, Ele está nesse lugar. Louvado seja Deus. Você pode ouvir alguém dizer a você: isso é loucura, isso é fanatismo, isso é bobagem, você é massa de manobra, olha, você está ficando doido. Você pode ouvir mil coisas, mas o amor que nos impele a estarmos aqui e demonstrarmos o nosso ato de amor voluntário a Jesus. Meus amados, e quando esta mulher ali, a Bíblia fala que, usando a lógica, eles reprimiram esta mulher e disseram: que desperdício, não poderia ter vendido este unguento de valor, de grande valor, e dado dinheiro aos pobres. Aí você pega alguns teólogos liberais, você pega, algumas tradições, você pega alguns grupos que falam que Jesus era contra pobre, porque Jesus responde dizendo o seguinte: olha, os pobres sempre tereis convosco, mas a mim não. Aí a pessoa pega o texto fora do seu contexto, distorce e começa a pregar que Jesus não amava os pobres. Meus amados, não é esse o Jesus que nós pregamos, e não é esse o Jesus que a Bíblia pega, não é esse o Jesus que nós conhecemos. O nosso Jesus, Ele ama a todos, indistintamente qualquer pessoa, independente de classe social. Meus irmãos, enquanto nós olhamos o ministério de Jesus, Ele era endereçado exatamente aos párias da sociedade, aos leprosos, meus irmãos, aos publicanos, àqueles que eram lançados fora. Jesus, Ele estendia a sua mão ao necessitado, ao aflito. Quando o cego clamou, Jesus parou e ouviu o mendigo cego. Mas quando Jesus fala aqui: os pobres sempre tereis convosco, Jesus estava falando de um momento, meus queridos, e Ele estava dizendo uma coisa. Quando fala da pobreza, fala da necessidade. Necessidades todos os dias nós temos, não é isso, meus irmãos? Almoçar hoje? Vamos almoçar amanhã? Vamos. Vencer uma luta hoje, venci, já tem outra na porta batendo, eu sou a próxima. Então Jesus estava dizendo uma coisa: querido, entenda uma coisa, necessidades você sempre terá, mas aproveite o momento para estar comigo, mas aproveite o momento para gozar da minha presença, mas aproveite o momento para derramar o seu unguento de grande valor na minha presença. Aproveite esse momento, discirna este momento. Meus irmãos, Jesus estava falando exatamente da necessidade. Minha irmã querida, amanhã você vai lavar uma pilha de vasilha, uma trouxa de roupa. Você, meu irmão, vai trabalhar amanhã do mesmo jeito. Você, jovem, vai para a escola, tem prova, tem exercício, tem professor, tem um monte de coisa. A necessidade sempre teremos, mas esse momento de estarmos à mesa, Ele é único. Valorizemos este momento. Louvado seja Deus. Jesus então me chama a atenção dizendo uma coisa aos discípulos, àqueles que estavam agindo com lógica: deixa um pouquinho a lógica e aproveitem o momento de estarem perante o Mestre. Meus irmãos, esta mulher, ela fez algo movida pelo amor, e ela foi recebida pelo Mestre. E é interessante, meus queridos, nós vemos que quando eles vieram ali exatamente, quando eles vêm exatamente para, ali exatamente, eles vêm então ali trazendo uma certa repreensão. Jesus entra para defender aquela mulher. Irmãos, entenda, quando você é agradável, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele entra na sua defesa. Quando você é agradável,
Não é um homem que vem à sua defesa, não é uma denominação que vem à sua defesa, não é uma placa de igreja que vem à sua defesa, mas é o Deus vivo que vem à sua defesa. Louvado seja Deus. Quando se levantaram contra ela, Jesus entra para defender aquela mulher. Como é bom ser defendido por Jesus. Jesus manda os discípulos: não, para todo mundo, cala a boca. Ela fez para mim, e eu recebi o ato desta mulher. Ela fez me preparando para o meu sepultamento. Ela discerniu o tempo, e em discernindo o tempo, ela fez algo agradável a mim. Não a incomodais. Louvado seja Deus. Todo mundo assentou, ficou quietinho, porque o Rei dos Reis havia falado a favor daquela mulher. O que ela fez? Quebrou o vaso. Foi agradável. Meus amados, mas eu preciso dizer algo nesta noite. Quando a Bíblia fala que Jesus fala a respeito dessa mulher, há algo aqui que enche o meu coração. E interessante que Jesus ele fala assim: em verdade vos digo, verso 13, em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que fez, para a memória sua. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar. A Bíblia fala que dos nossos pecados Deus não se lembra. Maravilhoso, não é? Aquele pecadão que você cometeu, Deus esqueceu. Ele lança no mar do esquecimento. Meus irmãos, aquela sentença que estava sobre nós de morte, chamada pecado, a Bíblia fala que desta sentença Deus se esqueceu. Mas um simples ato de derramar unguento, Jesus manda eternizar este ato. O livro do profeta Malaquias fala algo, irmã Vicentina, e ele diz o seguinte: que há um memorial perante o Senhor. Irmãos, entenda, há um memorial sendo escrito perante o Senhor. Quando você abre a sua boca e louva a Deus, há um memorial escrito perante o Senhor. Quando você vem ao culto, há um memorial escrito perante o Senhor. Quando você dá um copo de água fria a um necessitado, há um memorial escrito perante o Senhor, e Ele nos recompensa. Louvado seja Deus. Os nossos pecados, talvez os homens lembram, talvez as pessoas lembrem, talvez a sociedade nunca esqueça, talvez não sejam apagados pela história, mas Deus não se lembra. O seu simples ato de louvor, Ele manda escrever no memorial eterno, escrito nos céus. Louvado seja Deus. Meus amados, é interessante vermos e entendermos. Quando o vaso é quebrado e você exala um unguento precioso, isto fica registrado nos céus. Terminando, preciso eu dizer uma coisa. O que valeu aqui foi a intenção da oferta. Ela queria agradar a Jesus. A quem você veio agradar aqui? Meus irmãos, quando eu falo isso, eu percebo que havia algo bem distinto naquela mesa. Como eu tenho certeza que há também sentimentos bem distintos aqui. Quando eu olho para esta mulher, eu vejo uma mulher que não estava preocupada com o valor do unguento, que custava 300 denários, mais o vaso. Ela não estava preocupada com valores, mas ela queria agradar o mestre. Meus irmãos, eu olho para esse texto e vejo uma mulher querendo oferecer a Jesus algo precioso. Havia naquela mesa uma mulher que queria oferecer a Jesus o seu melhor. Ela queria dar a Jesus o melhor dela. Mas eu olho para esta mesma mesa e vejo Judas, que não sabia o valor de Jesus.
que não sabia o valor da presença de Jesus, que não valorizava a presença de Jesus. Nesta mesma mesa havia uma mulher agradável, mas havia um homem que não sabia o valor da presença de Jesus. E quando o unguento foi derramado, ele viu o dinheiro, ele viu o cifrão, ele viu o desperdício. Sentimentos opostos numa mesma mesa. E este mesmo homem, mais tarde, impelido por um sentimento de traição, não de amor, havia naquela mesa um sentimento de amor, amor para com Jesus, levou aquela mulher a fazer um gesto nobre, e que está registrado para louvor do nome do Senhor e para a memória dela. Mas havia ali também um homem, movido por um sentimento de traição, que só via cifrão na sua frente. E ele fala dos pobres, como se ele se preocupasse com os pobres. Meus queridos, eu olho para este texto e vejo um homem que não valorizava a presença de Jesus. Caminhou com ele por 3 anos, viveu com ele por 3 anos, participou dos milagres dele, esteve nos momentos mais importantes, mas ele não sabia valorizar a presença de Jesus. Quando o vaso foi quebrado, ele viu dinheiro, e este mesmo homem vende Jesus pelo preço de um escravo ferido, 30 moedas de prata. Meus irmãos, esta mulher, ela queria oferecer algo a Jesus. Judas queria tirar alguma coisa de Jesus. Ele via em Jesus a oportunidade de um bom negócio. Quantas pessoas vêm a Jesus querendo tirar de Jesus alguma coisa? Meus irmãos, nós vivemos num mundo, num Brasil, onde a igreja evangélica mercadeja a fé, e nós vemos ajuntamentos de pessoas vendendo o evangelho, e quantas pessoas lotam lugares querendo tirar alguma coisa de Jesus. Vê em Jesus uma oportunidade financeira, não vê nele um Salvador, não vê nele o Filho de Deus, não vê nele o Rei digno de toda honra, todo louvor, toda glória. Não, vê em Jesus uma oportunidade, e quando não alcançam a oportunidade, traem o mestre. Quando Judas viu que ele não iria lucrar com Jesus, ele vende Jesus. Meus amados, do mesmo jeito que o ato desta mulher teve consequências eternais, o ato de Judas também teve consequências eternas. Nós estamos na presença do mestre. O que você vai colocar diante dele? Pastor, eu subi no culto e eu confesso que a minha vontade era uma oportunidade financeira. Fale com ele, converse com ele. Ele é Deus perdoador, está aqui para te abençoar, para te fortalecer, para te fazer feliz. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que estejamos exatamente como Maria, que venhamos trazer perante Jesus o nosso melhor.